Boa tarde, pessoal. Sou o Gabriel Galdino, Developer Advocate da Conviso, e hoje estou aqui para intermediar o painel com o tema Programação Funcional é o Futuro. É o segundo dia da CodeCon. Se você aí está curtindo, quer mais um dia, ó, já usa a hashtag aí, CodeCon mais um dia para o Gabriel organizar mais um dia para a gente. Brincadeiras à parte. Tem aí, dia 26 de agosto, a próxima edição do CodeCon vai ser presencial em Joinville. Os ingressos já estão à venda. E também, no 28 de outubro, outro CodeCon presencial em Floripa, aí para uma galera mais sênior ou quem quer ser mais sênior. Bom, e essa talk agora é um formato de painel, ou seja, usem aí o chat para perguntar à vontade, porque são vocês que serão os protagonistas desse momento. Com as perguntas de vocês, dúvidas, ideias, é que os nossos convidados vão discutir sobre o tema programação funcional, com os quais, né, grandes profissionais da área. Ana Bastos, tudo bem, Ana? Opa, tudo ótimo. Boa tarde, gente. Boa tarde. A Ana, ela é cientista de computação da PUC, trabalha como desenvolvedora na Uncover, é apaixonada por programação funcional, web, cripto, memes e música. E também estamos aqui com o Hussani. Tudo bem, Hussani? Opa, galera, tudo bem? Boa tarde. O Hussani é gerente de engenharia de software na Quinto Andar, tem 14 anos de experiência em desenvolvimento. Atualmente ele também é mestrando do IME, né, da Ciência da Computação no IME-USP. Bom, galera, mais um último recado antes de começar o painel. Tá rolando uma promoção de camisetas na loja da DVLPR, que se ele é developer. Tá com 20% nas camisetas da CodeCon e Devs Cansados. É só procurar o stand aí no mapa. E depois do nosso painel, os nossos convidados estarão presentes ali no after, ali no mapa. Você entra na salinha para poder bater um papo e tirar mais dúvidas. Então é isso. Usem o chat tanto do Gatter ali, de perguntas, quanto também na live do YouTube para poder trazer as questões para os nossos painelistas. Bora lá, então, acho que vamos começar. O que é essa programação funcional e por que ela é o futuro? Pô, vai lá, Ana, pode começar com isso aí. Bom, eu diria que a programação funcional é mais um paradigma, né? Assim como orientação a objetos ou imperativo, que geralmente a gente aprende, principalmente mexendo com C, essas coisas na faculdade. E a ideia, o ponto da programação funcional é que ela veio de um mundo um pouco diferente do mundo da orientação a objetos. Ele veio um pouco mais do mundo mais da matemática. Ele veio enquanto as linguagens tipo C ou algo assim vem da máquina de Turing, né, do conceito da máquina de Turing. A gente vem de algo mais do cálculo lambda, que é uma outra coisa, uma outra teoria, né? Então, eu diria que tem essa diferença. Mas eu concordo com tudo que você falou. Acho que é bem isso, vem bem da parte de matemática mesmo. Inclusive, acho que muita gente começa a ver programação funcional, acaba que não sabe, não vê essa ligação muito clara, né? Parece que é só outro paradigma mesmo, é uma maneira diferente de fazer as coisas, mas tem muita matemática envolvida ali. Acho que tem grandes estudos também que levam por esse caminho, e matemáticos, no geral, acabam gostando também. Quem vem de áreas assim, que estuda mais cálculo, mais matemática, acaba tendo mais familiaridade com programação funcional do que programação imperativa, que a gente vê em linguagens mais comuns aqui no mercado. E quando vocês entraram na área de programação, vocês já entraram nessa área funcional ou vocês entraram, por exemplo, para uma programação mais imperativa, enfim, para outro paradigma? Como que vocês chegaram, né, nesse paradigma funcional? Acho que foi por interesse mesmo, né? Comecei programando normal, fiz faculdade, comecei a programar normal, mas comecei a me interessar pelo paradigma, não necessariamente por linguagens funcionais, mas por um pouco de features que várias linguagens têm, que são um pouco mais funcionais, e aí você vai se aproximando um pouco mais da área, né? Para mim foi de gaiato. Eu estava trabalhando numa empresa para trabalhar com PHP, na verdade, inclusive.
E aí teve uma fusão entre duas empresas e outra empresa que eu trabalhava, a Cabify, usava bastante funcional, usava Elixir. E aí eu tive que me virar, enfim, eu nunca tive contato antes dessa experiência e tive que entender ali o que era próximo, o que não era, como fazer as coisas. O que era mais básico parecia tão difícil, depois fui pegando o jeito e gostei. No final, acaba sendo isso. Por ser um paradigma, acho que para mim foi muito mais o gostar de como funcionava do que só gostar de linguagens funcionais. Legal. Uma impressão que eu tenho, assim, quando eu penso em programação funcional é muito cálculo, né? Você abstrair cálculos puros, né? Enfim, complexos. E para quem está agora iniciando na área de desenvolvimento e tem interesse, por exemplo, em aprender alguma dessas linguagens, quanto de matemática é necessário a gente entender, assim, ter domínio, né? Por exemplo, o Russano ele já está no mestrado aí, não sei se você estuda linguagem funcional no seu mestrado, mas só de você estar no mestrado e você estudar sobre isso significa que há muita coisa para você se aprofundar dentro desse tema. Então eu queria entender qual que é a complexidade por trás dentro desse paradigma. Bem, meu mestrado não tem nada a ver com isso, na verdade. Ele é engenharia de software, mas acaba que eu não cheguei a levar para nada de linguagem. Falando mais métodos, sobre testes e sobre educação, ensino de computação. Mas eu acho que a Ana trouxe um ponto que pegou muito agora quando eu estava fazendo o mestrado, uma disciplina que eu fiz, que foi a de autômatos. Autômatos e linguagens formais e tudo mais. E aí eu entendi um pouco mais, entendi um pouco melhor sobre como que funcionam funções, como que funciona de fato a execução no CPU, a máquina de Turing mesmo. E para mim foi mais fácil conseguir ver isso aplicado a uma linguagem funcional do que uma linguagem imperativa. E aí eu trago esse ponto mais fácil, porque quando a gente faz as coisas com linguagem imperativa, a gente faz tá na internet. Ah, tá aqui, tô aqui ainda. Então, a gente está sempre manipulando o Estado. E eu sinto que quando, quando isso acontece, a gente mexe com coisas que não são só função. Não tem só o ponto de ter uma entrada e ter uma saída para aquela entrada. Que é muito comum na matemática. Matemática é isso, uma função matemática. A gente sabe, define ali qual é a fórmula, né? Tem os parâmetros de entrada e tem uma saída esperada. Na programação funcional, meio que tudo é isso, né? A base é isso. Na imperativa, não. A gente tem coisas que mudam ali no meio do caminho, né? E vendo isso no mestrado, nessa disciplina, foi fácil de entender, foi fácil aplicar. Quando a gente errava no imperativo, acabava sendo uma coisa muito curta. Ah, vou fazer uma função de somar, tudo mais. Ah, beleza, isso aplica. Vai fazer uma outra função que trabalha diferente algumas entradas e retorna uma saída. Beleza, só que quando a gente vai construir um programa mais complexo, fica estranho, porque a gente não compõe, a gente não vai colocando função pequena para trazer uma saída. A gente faz um monte de coisa tudo junto e espera que tenha um resultado ali de estado no final. Muitas vezes estado, muitas vezes não tem uma saída nenhuma no algoritmo. Então, isso que para mim mudou bastante, ficou fácil quando eu ligo com a parte matemática. Mas a matemática mesmo eu não vejo que precisa. Eu vi, estou no mestrado, tenho 2 anos agora, estou no segundo ano do mestrado, e aí, beleza, tive essa aproximação agora. Mas programação funcional para mim veio antes, eu nunca precisei de cálculo ou algo muito específico de matemática para conseguir entender e aprender. Não sei se foi diferente com a Ana. Pô, eu gosto de falar que o que você precisa saber, você meio que já viu na quarta série, que são funções matemáticas. É isso. Não existe mais que você precise saber ou estudar realmente em relação a isso. Assim, você está trabalhando com uma linguagem, fazendo funções e fazendo como se fosse um Lego, né? Você quer resolver um problema, você vai pegando funções como se fossem pecinhas de Lego e colocando, e acaba sendo, tipo assim, se você quiser ir profundamente na teoria das categorias ou essas maluquices, você pode, é legal. É legal saber como funciona por debaixo dos panos, mas para realmente mexer e fazer algo útil, você não precisa, honestamente. Assim, é só a base por trás, né? Você não precisa se aprofundar necessariamente nisso.
Bom, isso é bom que abre aí a possibilidade de pessoas também buscarem aprenderem mais, né, e não ficarem com medo dessa curva de aprendizado. Ó, o André Aragão falou assim: meus problemas nas minhas tentativas de aprender programação funcional foi desassociar a orientação a objeto, mas ainda estou estudando o Elixir. Então, quando você já meio que aprendeu programação por meio de outro paradigma, né, por exemplo, orientação a objeto, e você aprende com outro, vai gerar. É igual você fala um idioma e você vai falar outro idioma, né? Fazendo essa alusão assim, muito superficial. Você tem essas dificuldades, né? E vocês comentaram que a programação final ela também não foi a primeira casa de vocês, chegaram depois. E vocês também sentiram essa dificuldade, assim, de fazer essa transição? Pô, acho que a primeira coisa que você sente. Pô, acho que deu uma travadinha. Aqui tá ok. Bom, deu uma travada aqui na câmera dos dois. Estamos atualizando aqui. Ó, a Ana voltou. Acho que eu voltei. Mas. Pô, acho que a primeira coisa, principalmente, os termos são diferentes. Tipo, você tá falando sobre. Às vezes você tá falando sobre coisas em comum, mas os termos usados são diferentes. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer foi ir anotando os termos e depois fazer um translate sobre o que eu entendia sobre aquilo. Mas acho que hoje em dia eu consigo entender mais algumas coisas funcionais mais fácil do que do outro lado, né? Mas. Sim. Só deixa eu ver se o Russani já. A dele ainda tá carregando. Ó, tem um pessoal que comentou aqui. Deixa eu ver. Elixir é muito bom, tem quase tudo que você precisa de programação funcional e vem com concorrência junto, o Aldolfo comentou. Pois é, o Elixir é famoso o responsável por essa linguagem. Ele é brasileiro, o José Bonito. Isso. Então, eu lembrava que tinha associação que é brasileiro. E é interessante como que, né, uma linguagem brasileira também é funcional, olha só. Qual que é a sua linguagem, Ana, que você... Atualmente eu estou trabalhando com Elixir, Entendi. mas até pouco tempo atrás eu estava trabalhando com Clojure, né? E além dessas duas aí, quais são as outras, né, que entra dentro desse paradigma funcional? As mais populares. Por exemplo, Clojure, ele é um Lisp, né? Ele é de uma família diferente. Enquanto Haskell, Reason, ML são de outra família, e o Elixir, ele é da família do Erlang, né? São alguns mundos diferentes dentro do funcional, né? Então, Haskell, o Camel, e o Elixir, ele é muito bom porque ele vem do Erlang, né? Ele é uma linguagem que pega o Erlang e torna mais simples, né, na verdade, e ele é muito usado principalmente para coisas tipo de concorrência, de comunicação, de telecomunicação, né? Então, por exemplo, acho que o WhatsApp ele usa Erlang por debaixo dos panos. Se não me engano, o Discord usava até pouco tempo atrás Elixir também, que são coisas boas para lidar com concorrência e alta disponibilidade. Sim. E tanto o Clojure quanto talvez mais o Clojure, eu percebo que essas linguagens elas não estão tão em alta assim quanto, por exemplo, quando a gente fala, né, Python, JavaScript, a gente pensa nas linguagens de outros paradigmas. Existe uma certa, não sei, diria,
medo ou um desconhecimento assim dessas linguagens pela comunidade de desenvolvimento, ou elas não são tão assim, não estão sempre dentro das frentes das discussões? Assim, eu elas não diria são populares, parece que não são tão populares. Eu diria que, assim, é algo que a galera muito fala assim, não, tá falando hoje em dia sobre programação funcional, mas, na verdade, ela existe desde os anos 70 e resolve os mesmos problemas desde os anos 70. Então, tipo, ela resolve problemas específicos muito bem, né? Então, por exemplo, não necessariamente você vai estar usando uma linguagem funcional, mas, por exemplo, o maior exemplo que eu gosto de dar é até a forma como hoje em dia a gente lida com o front-end, que a gente usa o Redux, depois foi para a gente usa o React, depois foi para o Redux, agora o React também está com algumas coisas. Se for ver bem, todo o React, toda a base dele para fazer lidar com o estado daquela forma veio do paradigma funcional. Inclusive, os desenvolvedores são pessoas muito fãs de programação funcional, só que fizeram e aplicaram esses conceitos, né, no JavaScript. Então, meio resolve alguns problemas, o pensamento funcional, ou tentar abordar as coisas dessa forma, sabe? Interessante, aí por isso que a gente, né, é o futuro, porque a gente percebe que é muito tempo, e há muito tempo vem resolvendo o problema e ainda se consolida dessa forma. Russane, agora que você voltou, eu queria entender quais são as linguagens, né, de programação funcional que você domina e falar um pouco sobre a sua experiência assim, dentro dessas linguagens. Boa. Que dominar mesmo, eu não domino nenhuma. Acho que eu posso ser sincero nisso aí. Mas eu sei mais Elixir, que eu trabalhei durante um ano e pouquinho. Aqui no Quinto Andar também a gente utiliza Clojure. Eu não estou em um time que está envolvido com isso, então eu tenho uma programação imperativa aqui com o bom e velho Java. Mas acompanho ali o canal, os fóruns, até alguns desenvolvimentos, alguns avanços aqui de Clojure. Admito que não é uma linguagem que eu mais gosto, Clojure, mas é super robusta também. Eu acho que ele inspira também outras linguagens do ecossistema. O que eu mais gosto mesmo é Elixir, e aí algumas outras da BIM-VM, que é a máquina virtual ali do Erlang. Então, conheço um pouquinho de Erlang, não muita coisa, e algumas outras linguagens ali que rodam dentro dessa máquina virtual. Eu trabalho agora com Elixir, mas eu acho que eu sou mais Team Clojure, viu? Eu, nesse dia, tive uma gravação com o Arthur, que ele é um dos... Sempre está movimentando a comunidade de Clojure, ele trabalha no Nubank, e ele comenta, assim, como às vezes faltam pessoas, assim, para engajar mais a comunidade, tem pessoas a nível nacional, brasileiros, para participar mais. Então, galera, se você está procurando uma linguagem nova para aprender, ó, talvez Clojure ou uma dessas seja uma boa, porque talvez tenham, né, faltam mão de obra aí para essas linguagens, de modo geral. Mas a gente falar de mercado de trabalho, né, falar um pouco mais dessas questões, vamos ainda, acho que o pessoal já entendeu mais ou menos como que funciona a programação funcional, mas aí como que seriam essas funções puras, o que seria mutabilidade, como que é a programação funcional, assim, um pouco mais no código? Pô, acredito que algumas das características, geralmente, da programação funcional, uma das principais, com certeza, é imutabilidade, né? Geralmente, quando você pensa em linguagens mais comuns do mercado, a gente está sempre mutando a nossa memória. Por exemplo, se tem uma classe, você está mutando o estado dessa classe sempre, né? Geralmente, em programação funcional, você tem até nativamente todas as estruturas como imutáveis, assim, você pode fazer uma mutabilidade ou outra, mas muito controlada, assim. E acho que são um dos principais pontos quando você pensa nisso. Acho que também tem a parte de declaratividade, né? Geralmente, quando você pensa em imperativo, você pensa em uma sequência de instruções, né? Tipo, variável tal com tal valor, agora soma diminui aquilo, faz um for, repete isso. Enquanto na programação funcional você pensa mais de forma declarativa, tipo, faça tal, sabe? Por isso que você geralmente vai usar um map, que seria
tipo, itere sobre esse array, e não, tipo, repita isso várias vezes, sabe? Tipo, declara o que deseja sem dizer de fato como será feito, né? Eu gosto de pensar que o funcional a gente muito mais acopla pedacinhos e pedacinhos do que falar para fazer tudo de uma vez, né? Eu acho que, até quando a gente fala de imutabilidade e tudo mais, são conceitos que vêm do funcional. Acho que vale a pena a gente pensar que o funcional é super antigo também. Quase tão antigo quanto as linguagens imperativas. Só que as linguagens imperativas viram também muitos benefícios em como as coisas eram no funcional. E a gente tem menos problemas hoje porque foram incorporadas algumas técnicas. Não tanto em mutabilidade nem sempre, mas antes a gente tinha muito conceito de usar globais para tudo no imperativo, né? Então, uma variável que fica fora, e aí em diversos escopos ela vai mudando o estado. E não é uma coisa natural aqui, quando a gente fala de linguagem funcional. Aí volta aquele esquema, a função pura é uma função que tem dois parâmetros, mas enfim, tem um número de parâmetros, e sempre que entrar aqueles parâmetros, a saída vai ser igual. Hoje é uma coisa que, quando a gente fala de imperativo, pô, a gente faz isso igual. Quando a gente faz até teste unitário, a gente fala, pô, eu espero que as coisas entrem ali de uma forma e saiam um outro resultado ali, né? Só que nem sempre foi assim, e nem sempre a gente está acostumado a fazer assim. Acho que linguagens imperativas, elas ainda têm um pouco dessa permissividade de não isolar o contexto, você pode mudar as coisas ali, se você quiser, no meio do caminho. E quando é muito natural, do funcional mesmo. Às vezes até tem como, mas geralmente o pessoal não gosta, a comunidade não gosta, é meio anti-pattern, assim, quando tem a possibilidade de fazer. Pode ser que ela é menos verbosa, assim, se comparado com Java, com essas outras linguagens? Ó, o João D'Angelis falou, para utilizar programação funcional, eu preciso estar no ambiente apenas com esse paradigma ou é possível ir adicionando aos poucos no dia a dia? Pô, acho que, por exemplo, acho que a gente sempre tem algo a aprender com um pensamento mais funcional, assim, até se você for ver, sei lá, conceito de SOLID, de orientação a objetos, ele tem muito também sobre você ter um pouco de controle sobre o estado. Tipo, a maior parte dos problemas, eles vêm exatamente de, por exemplo, de não ter essas coisas, dessas funções certinhas, vem daquele momento em que, sei lá, você não sabe o que mutou o que mexeu no quê, às vezes em um lugar mexeu com uma coisa que é compartilhada com outra, e aí você vai debugar aquilo, é caótico, porque você não tem o controle de quando isso mudou ou não, e então, tipo, realmente, se você tentar pensar de uma forma diferente, talvez você não teria esse tipo de problema, sabe? Então, tem várias linguagens hoje em dia, tem algumas features legais de funcional e tendem a ter mais também. Mas eu acho que, dependendo, vale a pena colocar no seu toolbox de como resolver problemas, sabe? Eu acho que a gente pode pensar em APIs funcionais, no geral. Acho que muitas linguagens suportam isso. Dá para a gente testar sem ter um ecossistema ou sem ter, de fato, uma linguagem que é estritamente funcional. Conforme vai passando o tempo, as linguagens de fato foram incorporando. Então, sei lá, hoje eu estou muito mais próximo do mundo de Java. No Java tem as strings, que basicamente, sei lá, eu vejo o string e vejo, pô, isso daqui é que nem quando eu usava Elixir. Então, a gente vai fazer map, vai fazer reduce para uma coleção ou para um resultado final. É, acaba mudando a forma como você trabalha. E para mim, eu já não trabalho mais com funcional, profissionalmente, faço mais de hobby, mas eu noto que mudou a forma como eu penso. Assim, a forma como eu penso, não só em entregar o código, mas como eu penso em resolver os problemas. Hoje, eu penso em pegando os pedaços que eu vou acoplando e vou dizendo, isso daqui vai me retornar isso, o resultado disso, eu faço outra coisa e faço outra coisa com isso e acaba sendo uma cadeia de passos. Se fosse um imperativo, como eu trabalhava antes, eu faria tudo isso num bolão só e tudo bem. Eu chamaria um monte de função separada, mas que a maneira de pensar, para mim, é o que muda. E acho que pensar de uma forma funcional, já você pode aplicar em qualquer linguagem. Dificilmente você não vai conseguir
resolver um problema de uma maneira funcional numa linguagem imperativa. Às vezes não é a coisa mais bonita, ou às vezes não é a forma mais fácil. Você nota, às vezes, tipo, a linguagem me empurra para um caminho e eu tô indo por outro. Vale a pena também sacar isso daí. Se a linguagem te permite, se ela tem ferramentas para isso. Mas para resolver problemas, principalmente, acho que é muito bom e facilita, de fato, exercitar, pensar com outro paradigma. Realmente é muito de pensamento, né? Realmente, uma linguagem você precisa estar muito imersivo na forma como que ela lida na lógica ali do input ou output que você quer gerar. Nisso aqui, falando sobre legibilidade, cadê? Tem um comentário aqui. O Vinícius, ele comentou assim, não sei se em todas as linguagens funcionais eu teria a mesma impressão, mas em Elixir eu tenho a impressão que por causa da imutabilidade o código fica 100% mais legível e fácil de entender. No caso, o fluxo de controle da aplicação, por causa dessa forma mais declarativa, como a Ana disse. Então, acho que ficou aqui claro como a programação funcional ela parece ser mais fluida, né, mais direta também no que ela se propõe. Isso é interessante quando você pega outro paradigma, que às vezes ele traz aí um conglomerado de coisa para falar sobre uma coisa específica só, né? O João também comentou aqui, perguntou no caso, no cotidiano de vocês, né? Aí o Russano acabou de comentar que ele usa mais o funcional como hobby, né? Como que é o contato com a programação funcional? Vocês utilizam no trabalho? Vocês utilizam em projetos open source? Ou mais aí para promover a comunidade? Como que é o uso no dia a dia? Atualmente, né, eu trabalho com Elixir, mas eu gosto de, eventualmente, estudar um pouco de Haskell, umas teorias, assim. Eu acho bacana, assim, dar uma olhada, explorar. Mas um pouco antes de eu começar a trabalhar com linguagens mais funcionais, eu meio que estudava por hobby, tentava aplicar no JavaScript no que eu podia, né? Que eu trabalhava com JavaScript, então eu ficava explorando algumas bibliotecas tipo Randa ou algo assim, e comecei a aplicar um pouco no trabalho, algumas coisas, tipo, e se fizesse isso de uma forma mais sequencial, né? Se fizesse isso com funções menorzinhas, que seja mais claro tal coisa, mas diria que é mais ou menos isso para mim. Eu falei. Né, comentar que é legal que você vai estudando, você usa a sua base e você vai complementando ela por meio dos estudos com pacotes, enfim, isso é bastante legal porque vai agregando cada vez mais conhecimento. Para mim, como eu disse antes, é mais pro hobby, então o que eu faço hoje, às vezes, eu pego para fazer algoritmo mesmo, né? Tá? Fiz uma disciplina de algoritmo, então tem alguns ali que eu ainda gostaria de resolver, e aí eu faço implementos diferentes. Acho que muda como implemento, né? Então, às vezes eu faço em Python, às vezes eu faço em Elixir, às vezes eu faço em Go. Então, vai mudando, e eu vou testando também, porque principalmente quando a gente fala, de uma maneira eu tenho que mudar estado e tudo mais, porque é o ideal, porque tem otimização de memória nesse sentido. Em outras linguagens, não, eu tenho que pensar o quê? Qual que é o ponto de parada? Então, tem coisas que você lê assim, você fala, pô, isso aqui tá aqui a receita do bolo, não preciso pensar muito, eu tenho que escrever o que foi passado aqui na linguagem que eu tô desenvolvendo e vou ter o resultado do algoritmo ali. Às vezes não, às vezes eu tenho que implementar de uma forma diferente, que foi pensado o problema de uma forma diferente. Eu acho que é uma coisa que a gente não falou muito aqui, uma coisa que tem muito em linguagem funcional também é a recursão, né? A gente resolve muitos problemas com recursão. E é isso que eu fico testando em algoritmo. Tipo, como é que eu resolvo isso daqui com recursão? Qual ponto de parada? Em programação imperativa seria tipo, eu vou tirar esse loop aqui só até quando? Sei lá, em Elixir, quando eu faço completamente diferente. Faço alguns métodos que recebem parâmetros diferentes e lidam de uma forma diferente ali com aquela entrada. Nossa, isso me ajudou muito também. Agora que eu lembrei, eu juntei com uns amigos meus e a gente começou a tentar fazer exercícios do HackerRank ou algo assim, tipo, é obrigatório pegar a linguagem funcional, né?
uns exercícios que a gente achava na internet, uns desafios, e ficava tentando resolver daquela forma, e comparava, nossa, ele fez com recursão, ela fez de tal forma, e é bacana explorando isso. O Augusto aqui perguntou: vocês já usaram Rush? Acham que ela pode dominar mais o mercado do que as outras linguagens? E aí eu até dou um adendo assim, vamos olhando agora para o futuro, né? Qual dessas linguagens assim vocês veem que elas vão ser ter mais destaques aí nos próximos anos? Eu acho que uma tendência, né, que a gente está vendo, as próprias linguagens atuais, assim, começarem a ter mais coisa de funcional, assim, se for ver bem o Java nas últimas versões, tem um monte de coisa funcional. JavaScript, acho que tá para colocar o pipe, né, que geralmente em programação funcional se faz um pipeline, né, assim, tipo, uma função meio resolvendo a outra em pipe, né, sequencialmente. Mas eu acho que Elixir é relativamente novo, né? E a galera usa bastante na gringa até. O que mais? Você, se quiser complementar aí, que eu sei que você tá com uma linguagem na língua aí para falar. Não, eu falaria de uma que está bem presente mesmo, o próprio Clojure, né? Que ainda é um pouco nichado, mas no mercado financeiro, enfim, empresas que lidam com dados financeiros, economia, é bem comum o uso. Porque manipula bem ponto flutuante, então quando tem várias casas decimais ali para uma cotação ou para um cálculo matemático mais importante, tipo, ela resolve bem, tem mutabilidade também. Então, acho que vai crescer ainda o uso dela. Acho que tem que popularizar um pouco mais para ela abarcar novos mercados, né? Mas acho que é uma que é crescente. Eu penso um pouquinho de F. F é algo tímido, eu não cheguei a usar, mas vejo aplicações e vejo que ela traz um pouco de alta performance, né? Com uma API bem concisa. Isso eu ouvi muito por cima, que eu estava vendo alguns estudos e tudo mais, e eu ouvi falar bastante sobre, cheguei a olhar alguns códigos e falei, nossa, interessante. Hoje ainda não tem muito mercado, ela é um tanto nova também, né, tá pegando adoção ainda, mas eu acho que tem algum futuro. Agora, pensando bem, o Clojure, geralmente, o pessoal, principalmente o Nubank, eles usam um banco de dados chamado Datomic, que é um banco de dados que você não tem update nem delete, assim, é imutável. E do que eu sei, assim, acho que tem a Klarna, tem uns bancos americanos que usam realmente, tipo, para lidar com financeiro mesmo, eles usam, tipo, Haskell, Clojure, eles usam bastante Clojure exatamente para ter bastante segurança, assim, nas coisas de dinheiro. Aí eu acho que agora o Datomic está de graça, eu não sei, tipo, recentemente, eu acho que talvez isso faça com que a galera use mais Clojure, assim, chutando. Olha só, hein? Bom, acho que ficou claro aqui para todos os benefícios dessa linguagem, tanto para melhorar a modularidade, quanto também a reutilização do código, enfim, a legibilidade. E agora que o Russani comentou de uso de API, uso, né, desses tipos de linguagem, de paradigma em API, eu queria entender quais são as aplicações mais comuns no mercado, né? A gente comentou aqui no Nubank, a Ana falou em casos financeiros, mas quais são os tipos de aplicações que a gente utiliza esse tipo de paradigma, né? Temos aí, por exemplo, streaming de dados, né, aplicações de tempo real. Quais exemplos que vocês... E até casos de uso, caso vocês tenham para compartilhar. Bom, eu acho que a gente fica, às vezes, segmentando, né? Tem que usar para uma coisa ou para outra, mas acaba sendo de propósito geral, acho que a maioria delas. Até mesmo o Elixir, ele tem um uso muito grande ali de webhooks, né? Ele tem nativamente ali o Live View, maneira de se lidar com webhooks. Então, eu vi isso também em outras linguagens.
o JavaScript, às vezes, também, quando você vai trabalhar um pouco funcional, você consegue trabalhar bem os webhooks. Então, eu acho que para a web faz bastante sentido. Acho que se a gente for olhar para o back-end, o processamento de dados, faz algum sentido, mas não faz tanto. A imutabilidade, ela custa um tanto também, né? Acho que um ponto que a gente fala é muito bom a gente usar no alto nível, mas no baixo nível, todas as linguagens funcionais, elas são otimizadas ali, né? Então, elas não que elas sejam lentas, mas elas custam muito as operações do CPU. Então, eu não vejo hoje em aplicações de alta performance, ainda as operativas de baixo nível entram bem, e aí acho que veio um comentário falando de Rust. Eu acho que hoje a gente não tem alguém, uma linguagem funcional que vá ali para bater no mesmo lugar que está batendo o Rust, que está batendo o C. Só que para a gente que está trabalhando no alto nível, é muito mais fácil a gente trabalhar com uma linguagem funcional. O escopo de trabalho é muito menor, a gente tem que controlar menos coisas ali. A gente muitas vezes não está preocupado com uma super otimização ali de energia ou de memória, e aí fica fácil a gente usar. Não sei o que a Ana acha. E isso é realmente muito importante, assim. Geralmente, se você está pensando em micro performance, por exemplo, Rust, você vai lidar com algo bem baixo nível, assim, o funcional, ele consegue bater. Tem um livro até que é o Estruturas Funcionais, de um cara chamado Okazaki, que ele, tipo assim, você tem algoritmos, tem formas de você otimizar e fazer algoritmos funcionais, mas eles nunca vão ser mais rápidos do que o imperativo. Mas aí vem um outro ponto, na verdade, um outro contraponto, que aí é o que você mede com performance. Por exemplo, se você vai lidar com... Por exemplo, se você vai lidar com paralelismo ou por alta concorrência e você quer uma alta performance nisso, mexer com Erlang, mexer com Clojure ou algo assim, realmente vai... Tipo, o fato de ser imutável as coisas faz com que você consiga garantir um paralelismo muito, muito bom, assim. Então, Scala, a galera usa muito para isso. Então, nesses casos específicos, você vai conseguir resolver bem uns problemas de performance, mas aí depende, sei lá, depende da solução, né? Sei lá. Tem um ponto que você falou de paralelismo, tem um caso que a gente tem que falar também, que é sobre o distribuído, né? Acho que anda muito lado a lado. Para aplicações distribuídas é muito bom usar programação funcional, e grande parte dela já tem soluções para você fazer isso. Para fazer um cluster que vai trabalhar com grandes cargas de processamento. Não falou do Scala também, a gente acabou que não chegou a falar muito dele antes, mas tem o Scala, ele tem ferramentas para isso, tem frameworks para isso. Erlang, na base dele, é isso. É uma linguagem que foi feita para trabalhar com telefonia, então ser resiliente e ter vários nós sendo controlados no mesmo cluster. Então, acho que nesse caminho a gente tem um bom uso de linguagem funcional, e acho que a maioria delas foi feita para esse caminho. Acho que não tem muitas linguagens que batem nessas soluções que elas propõem, porque elas atendem muito bem para isso. Sim, e dentro dessa discussão de paralelismo, desculpa, ia falar sobre efeito colateral também, como que é o efeito colateral, que eu acho que é um outro tema muito pertinente quando fala de paradigma funcional. Então, eu acho que até o ponto do paralelismo ser bom na programação funcional é que você evita, né, efeitos colaterais, você tenta buscar uma pureza nas coisas, então fica mais fácil você lidar com o paralelismo. O que eu ia falar, até também faz sentido com efeito colateral, é que também no front-end tem muitas linguagens que, tipo, surgiram funcionais, que a ideia deles era, tipo assim, tentar programar front-end ser
melhor, mais fácil, mais bonito, imutável, ter um controle melhor das coisas, né? Então tem o Elm, tem o... tem PureScript, Reason, tem várias, né? Só que no final, obviamente, a galera acaba optando mais pelo TypeScript, né? Para mexer com front-end. O TypeScript, na verdade, tem algumas coisas legais de funcional bem bacanas, né? Mas geralmente é realmente para evitar efeitos colaterais, tipo, tentar assim, lidar com o estado de forma melhor no front-end. E prosseguindo, existe alguma uma mudança aí, acho que essa é mais a para o Russano, o design da aplicação, quando a gente pensa no paradigma funcional? Aí muda bastante. Aí fica gostoso. Porque, como eu falei, muda a forma de pensar. Eu acho que. Até dá pra citar um caso, assim. A primeira coisa que eu fui fazer com o funcional, profissionalmente, eu lembro que era coisa pouca, era um endpoint. Era um endpoint, ele tinha que registrar uma coisa, acho que tinha que registrar no banco, bater no API e retornar o resultado. E eu lembro que eu demorei 2 semanas para fazer isso. Para fazer da forma. Eu consegui fazer funcionar com 3 dias e demorei 2 semanas para conseguir colocar em produção. Porque a forma como eu pensava em resolver ainda estava muito atrelada a como que era no imperativo. Como fazia em Go, como fazia em PHP na época. E era diferente. Ali eu tinha outras ferramentas. Então, a forma de se pensar na estrutura do código muda. Acho que a gente pensa, quando a gente vê imperativo, ou módulos, né? Ou classes. Muito mais classes acaba sendo, para a gente reter estado e conseguir manipular bem ali, sem ter sem ter muito gasto de memória, né? É basicamente isso. E quando a gente está no funcional, meio que não é por esse caminho que a gente quer fazer. A gente não quer ficar reutilizando variável. A gente quer pensar num. Eu gosto de pensar no funcional como um workflow ali, como uma pipeline de execução. Para ter algo, eu tenho que executar o quê? E aí entra lá atrás, quando eu aprendi programação. Resolve as coisas em problemas pequenos. O que você tem que agregar nesse resultado? O que você tem que validar o que está acontecendo? O que retorna isso daqui? E eu lembro que eu vou começar a voltar lá para trás, quando eu aprendi a programar. Isso daqui eu quero fazer essa coisa mínima. Posso trazer mais coisa aqui e ainda vai estar dentro do contexto? Beleza. Faz aqui uma coisinha pequenininha. Aí faz outra coisinha pequenininha. E aí vai uma coisa entrando dentro da outra. Fala, daqui eu passo para cá, daqui eu passo para cá. Quando você vê, você tem uma cadeia bonitinha de como que você quer que as coisas aconteçam. E quando eu fazia isso daí em linguagem imperativa, era diferente. Era diferente porque eu pensava como que os componentes vão se comunicar. A gente pensa muito em comunicação quando a gente está falando de linguagem imperativa. E no funcional a gente pensa no nível um pouquinho mais baixo. O que tem que ser executado? O que eu quero processar? O que vai ter de mudança aqui dessa entrada para esse outro ponto? Então, para mim fica muito mais limpo. Até para testar depois fica muito mais fácil. Hoje o teste unitário que a gente tem no imperativo é inspirado um pouquinho nisso, né? A gente tenta reter, entra tal coisa, sai tal coisa. Mas quando de mock que a gente tem que fazer para ter o estado correto para executar alguma coisa. No funcional meio que não tem isso. Entrou, saiu uma coisa ali e é isso. Fica muito mais fácil. E é mais fácil para desacoplar também. Modularizar, você tem que mover as coisas. Você não tem dependências ali muito fortes. Ia comentar assim que ouvindo tudo isso dá muita vontade de começar a estudar, pegar uma linguagem aí funcional, porque eu tô focando mais no C#, mas nossa, porque parece ser muito interessante. Inclusive eu trago uma pergunta aqui, não sei se a Ana vai querer fazer um outro comentário, mas o Cyber Problem ele falou assim, como ajudar na adoção de linguagens funcionais tanto em empresas quanto em desenvolvedores? Eu acho que é no sentido de evangelizar essa linguagem aí, para que a empresa adote ela. Se tiver dicas... Eu acho que uma coisa até que o Luciano falou que é life-changing, assim, é realmente lidar com teste, tipo, desacoplar, tipo assim, geralmente para testar coisas, se está tudo muito acoplado, é um sacrifício fazer teste. E aí, na hora que você faz teste, está tudo separadinho, é muito mais fácil de simular qualquer estado da sua aplicação, né? Então, acho que
esse é um bom jeito. Tipo assim, começa a mostrar para a galera, olha esse teste, olha aí como é fácil simular qualquer coisa. Deixa eu pensar aqui mais. Acho que conversar sobre. Eu acho que conversar e teste que você falou dá bom. O teste, inclusive, é uma prática que eu tô voltando a adotar aqui com o time que eu tô trabalhando, mas a gente fazia bastante antes, era fazer dojo. Pô, você quer que alguém adote a linguagem, as pessoas têm que saber como funciona minimamente e os benefícios. Ah, como faz isso? Traz uma dinâmica descontraída, ou uma sessão de palestras ali no time que você trabalha e traz essa discussão, como você resolve problemas que você tem no dia a dia ali da sua empresa, se fosse o funcional, como que seria um ou outro probleminha? Seria mais fácil? Seria diferente de como vocês fazem hoje? Trazer isso para o time, colocar o time para codar de uma forma divertida, como um dojo, e aí dá para fazer outras coisas, sei lá, clube de leitura mesmo, e aí um dos tópicos acabar sendo linguagem funcional, mas para adotar profissionalmente, assim, tipo, a empresa adotar, eu acho que tem um outro ponto que a gente tem que pensar qual o custo de adoção de uma linguagem nova e como é que isso se adequa no ferramental. Então, entender na stack que vocês usam na empresa, como é que é o processamento de logs, como é que é o acesso a banco, como é que funciona cada uma dessas coisas, que não é a linguagem especificamente, e ver o que tem de plugin, o que tem nativo já naquela linguagem, para resolver cada uma dessas integrações por fora. Porque no final, depois você vai ver, pô, se tiver solução para todos esses pontos de integração, você vai trocar um pedacinho só. E aí você começa com um pedacinho pequenininho, uma coisinha aqui pequena, que dá um trabalho, que não funciona bem, que funciona seria legal, troca esse pedacinho e pluga nesse restante. Aí você vai pouco a pouco conseguindo mostrar o valor, né? O que dá certo, o que não dá, para onde dá certo dentro da empresa. Sim, eu trabalho com Nossa. conscientização de segurança e como a Ana comentou, né, conversar é comunicação. Acho que comunicação é essencial e você mostrar os benefícios, as vantagens da adoção desse tipo de tecnologia para os gestores, enfim, fomentar a discussão como um clube de leitura. Enfim, a ideia é divulgar esse painel, por exemplo, na sua empresa, no canal ali de troca de materiais, enfim, conteúdo. Acho que a ideia é você meio que ser evangelizador, assim, desse paradigma no seu local. Comentaram aqui, ó, sobre o... Tem um ponto, na verdade, sobre isso, porque eu, assim, vou ser bem honesta, sempre fui muito, gosto de funcional, etc. Geralmente eu era aquela pessoa que chegava no trabalho, chegava pro líder e falava, por favor, vamos usar tal coisa funcional, super maneira, por favor, vamos, nananã. E, assim, realmente é sobre pensar nos benefícios e no problema que você quer resolver em primeiro lugar, porque já teve vários momentos em que eu cheguei e comecei a fazer, que legal, tentando evangelizar as pessoas, e no final eu acabei criando um problema, né, em que, sei lá, cria uma coisa em que as pessoas do seu time não tem base para mexer ou para manter. Então, você tem que pensar no seu time, no custo, você tem que pensar no que vai ajudar melhor o time. Às vezes, você não precisa usar uma linguagem funcional, mas tentar garantir um pouco de mutabilidade, ao invés de tentar já colocar uma biblioteca que mude tudo no seu código, a forma como o código pensa. Um dia refatorar um negócio e falar, como ficou mais legível, a gente pode tentar reforçar isso, sabe? Mas tomar cuidado com a evangelização, assim. Meio que só esse ponto. Não, tem que ser prático, assim, não pode ser muito idealizador, porque você transicionar uma tecnologia dentro de um escopo, né, de um contexto, pode ter muito custo. Então, o ideal é você fazer essa evangelização apontando aí quais seriam as vantagens, enfim, os benefícios. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Gestores ficam mais retraídos para aderir linguagens funcionais e devs ficam com receio de aprender devido ao baixo número de vagas. Como lidar com o momento mais conservador do mercado? Vamos entrar agora nas partes dos últimos 10 minutos aqui, que é essas questões mais quentes.
Eu acho que tem uma coisa, o mercado tá retraído, tá? Ou, talvez mais difícil que outros momentos, porém, é sempre uma coisa de oferta e procura e uma demanda ali que existe. E a demanda de programadores que entendem de funcional, ela é uma crescente, porque o mercado ele é muito de nicho. E de fato, isso daí falta. Falta gente que entenda ou que esteja disposta ali a explorar esse caminho. Muitas vezes por medo mesmo. Pô, se eu entendo muito bem de uma coisa, eu não vou ficar me arriscando com outras coisas. Mas às vezes pode valer a pena, porque esse tipo de vaga é o que demora muito para fechar. Linguagem funcional, acho que dá para falar até, acho que no Nubank passou por isso. Eu lembro que quando eu estava trabalhando na Cabify, e aqui mesmo no Kindle a gente passa um pouco por isso. A gente tem que pegar pessoas para trabalhar com a linguagem funcional e elas muitas vezes não sabem, elas só topam o desafio. E sem saber nada mesmo, só vão topar. E só de topar, só de se colocar ali à vontade, já é um diferencial. Então, acho que gestores é um pouco mais complicado mesmo, porque tem pouca gente para que consiga desenvolver, então muitas vezes o projeto pode ser que atrase, por causa que não consegue achar gente para trabalhar. Mas muitas vezes aquele projeto precisa daquela tecnologia para dar certo também. Então, entra no. Você vai entregar de qualquer jeito, ou você vai entregar da forma como deveria. Essa é pro gestor. Da parte do desenvolvedor pô, tem vaga. Assim, honestamente, tem. Às vezes é difícil achar, porque a gente não sabe onde buscar, muitas vezes. Mas tem, vaga para funcional, tem pra caramba, em várias linguagens. Em Elixir eu vejo bastante para Clojure, vejo bastante para. Um pouco menos hoje em dia, para Scala, tem bastante, agora tá indo para o caminho do Clojure. Mas tem, é só procurar um pouco mais e às vezes tentar arriscar. Às vezes a gente tem aquele medo. Pô, acho que eu tenho um adendo que o Stack Overflow, acho que ele faz alguns censos todo ano, não sei exatamente a frequência, mas se você for ver lá, as linguagens mais bem pagas geralmente são as linguagens funcionais, exatamente pela baixa, né? Então, eu acho bacana, mas, por exemplo, no Nubank, eu diria que a maior parte dos funcionários que estão lá não vieram do Clojure, assim, eles realmente aprenderam lá, e você tem que ter essa paciência de que a pessoa vai chegar e aprender, né? Acho que tem essa... Só da pessoa topar, né, igual você falou, já é um diferencial. Olha só, pessoal, então tem vagas aí para o paradigma funcional. Acho que a gente passa por um momento aí de layoffs, né? O mercado de trabalho está num momento diferente, mas tem vagas, ainda existe essa demanda, né? Por essa demanda, por esse tipo de paradigma. E eu queria entender se existe também demanda internacional, né? Porque tem muitos devs que estão procurando vaga na gringa, né? E a gente sabe que o Elixir vem aí do criador brasileiro, e queria entender como que vocês enxergam o mercado de trabalho na gringa. Pô, eu acho, eu tô chutando, eu não tenho certeza, mas acho que usam o Elixir mais lá fora do que aqui. Que eu vejo bastante vaga de Elixir lá para fora. Mas tem, com certeza tem. Acho que tem o Functional Works, que é um lugar que é só de emprego de programação funcional. Eu estou num Telegram, que é um channel, que é o Elixir Jobs, que está toda hora lá tocando. Então, acho que sim. Eu falaria que, enfim, é difícil quando a gente falar do mundo, porque é o mundo inteiro versus o Brasil, então tem mais lá fora do que aqui para quase tudo. Mas tem muito, acho que, honestamente, acho que eu acabo vendo muito mais adoção fora do Brasil do que no Brasil. Acho que a gente tem que tentar mais, mas é mais normal a gente ficar nas bases que já estavam postas há algum tempo atrás, quando a gente era pro Brasil, né? Mas, pô, na Europa é super popular Elixir. Quase toda a Europa tem conferências também muito grandes ali. Para quem quer conhecer de Elixir, vale a pena conhecer Elixir com. Tem aí no YouTube os vídeos da conferência que são públicos. E tem também, acho que nos Estados Unidos. Mas eu vejo, a Europa tem um público muito grande de Elixir, os Estados Unidos também tem,
um tanto. De Clojure pega muito ali para os Estados Unidos. Vejo muita gente exatamente para trabalhar com o mercado financeiro, ali Nova York, alguns centros comerciais dos Estados Unidos, eles recrutam bastante para Clojure. E outras linguagens funcionais, eu acho que, honestamente, não, eu acho que tem alguns estão crescendo e outros estão diminuindo. Né? Eu falei, o Scala via muito mais antes, mas acho que o pessoal está preferindo ou ficar no Java, ou fica no Kotlin, ou quer funcional mesmo, vai para o Clojure, que está tendo uma evolução muito grande. Então, a Scala talvez não investiria tanto, não vejo tanta vaga assim, mas Elixir e Clojure tem demais. Tem demais. Aí acho que outros vão acabar entrando mais em nicho. E acho que um ponto que a gente tem que falar de mercado, quanto mais nicho, muitas vezes melhor acaba sendo a remuneração. Então, às vezes vale a pena olhar ali os funcional de hábitos que a Ana falou, para ver algumas outras linguagens, algumas oportunidades que tem mais de nicho. Boa. E aqui uma pergunta do Webster. Poderiam recomendar livros sobre programação funcional? E aí eu já dentro, não é mais. Cursos, quais meios vocês recomendam para quem está ouvindo agora e quer aprender e quer se inserir, né? Quer começar, cogita entrar nesse mercado de trabalho, será ano que vem? Bom, acho que para quem vem do JavaScript ou algo assim, eu recomendaria alguns conteúdos do Getify. Ele tem um livro que é o Functional Light.js, ele também tem um que é Funcional Jargon, que ele explica alguns jargões. Acho que ele tem um curso também. Deixa eu pensar mais coisas. Se você souber alguma, deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver. Para aprender. Tem alguns livros da Manning Publications, que é sobre funcional. Tem um em específico que eu acho que é de Erlang, mas muita gente que trabalha com funcional de outras linguagens recomenda também, que é o do Joe Armstrong, que criou o Elixir. Eu acho que é o Programming Elixir. Fala bastante sobre como foi criar a linguagem, mas fala muito sobre não só como foi criar, acho que tem um pouco o resultado final, que é o Erlang, mas sobre os paradigmas que são aplicados ali, quais são os problemas e por que está daquela forma. E esse livro, acho que, se eu não me engano, inspirou outras linguagens de programação também, a galera desenvolver e a ter um pensamento ali de como pensar nesse APIs de linguagem funcional. Esse eu acho que recomendo, eu não li todo, eu li algumas coisas, mas recomendo também procurar vídeos deles. É muito bom, assim, ele está sempre presente em comunidade, em eventos de comunidades funcionais, e tem algumas palestras dele no YouTube, dá para achar também, e super recomendo o conteúdo. De Elixir, acho que tem algumas pessoas no Brasil que dá para seguir o próprio Valim, que é o criador da linguagem, mas falaria também de uma presença que passou aqui nos comentários, o Adolfo Neto, que está sempre popularizando a visão de Elixir, de linguagens funcionais aqui no Brasil. Então, ele posta sobre vagas, ele posta sobre cursos, ele posta sobre novidades que estão acontecendo aqui. Então, acho que é uma pessoa de confiança, assim, para ver realmente evoluções do mundo funcional. Aqui no Brasil, ele posta em português, então é bacana também. O Lucas perguntou aqui qual que é o nome na verdade, eu tenho... se você se interessa por Lisp, né, que seria algo como Clojure, que é outra família, eu recomendo o Clojure for the Brave and Truth, esse é muito bom. E também tem um outro que é o Realm of Racket, que a ideia dele é para quem nunca mexeu com computação na vida, assim, é meio um livro feito até para criança aprender a mexer Racket. E também recomendaria, com certeza, um grupo de estudos da UFABC, eles têm bastante conteúdo online, eles ensinam Haskell. Eu cheguei aí presencialmente em alguns cursos, eles têm muito conteúdo online, eu super recomendo dar uma olhada. Perguntaram aqui qual que é o nome do livro de Elixir aqui, se puderem depois digitar no chat. E aí você comentou de grupo de estudos, e já finalizando aqui, quais são as comunidades que vocês conhecem
dessas linguagens de paradigma funcional aqui no Brasil, né? Porque às vezes as pessoas elas aprendem, elas entram dentro de um mercado, né, de uma formação através das comunidades, esse apoio, né, coletivo. Eu organizo, atualmente a gente está um pouco parado, né, na verdade, mas eu organizo o Lambda.io, né, e a gente tem um Lambda Study Group. Eu posso colocar aqui o link, né, que a gente tem alguns repositórios para treinar alguns exercícios, tem um grupo no Telegram, a gente tem alguns conteúdos no YouTube de palestra, o que mais? A gente chegou a fazer alguns cursos de Haskell, etc. Mas você acha que o meetup de Clojure, que de vez em quando acontece uma coisa ou outra, mas eu diria que onde as coisas são mais fortes, com certeza são nos grupos no Telegram, acho que tem do Elixir, do Clojure, etc., que o pessoal fica se ajudando. Eu falaria a mesma coisa. O Telegram acho que virou um grande hub de comunidade ali. Então, recomendo dar uma olhada realmente ali nas comunidades do Telegram. O Meetup também, eu acho que tem tem o Meetup de Elixir também, eu não sei o quão movimentado está, mas sei que existe. E existia também um da BIM, que eu participei umas pouquíssimas vezes, mas também é muito bom, é um nível Brasil, que eles falam de linguagens da BIM, falam também sobre Elixir, então é bem bacana. Boa. Os links estão sendo compartilhados aqui nos comentários, tanto no canal do YouTube quanto também no Gather, tá? Quem estiver ouvindo esse painel depois, é só ir no histórico da conversa que estará lá com os links. Pessoal, foi incrível ser esse bate-papo, entender as vantagens, os benefícios de utilizar o linguagem, né, desse paradigma funcional, entender também que é algo que vem há muito tempo e que hoje no presente faz diferença e no futuro vai continuar aí impactando aí o mercado. Agradecer a Ana, o Hussani, mais uma vez aí por terem aceitado, né, por terem participado aqui desse painel do CodeCon. Espero vê-los nos próximos eventos, né, lembrando que a gente vai ter mais 2 edições esse ano, serão presenciais. Agradecer também a quem ficou aqui participando, trazendo perguntas, enfim, aqui do painel, para quem também esteve ouvindo. Obrigado também. Já deixe um like no YouTube, caso você esteja vendo depois. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.